Então, tendo visto os aspectos hidrodinâmicos e térmicos da camada limite laminar, agora nós voltamos a nossa atenção para a camada limite turbulenta. E aí a ideia é, ao fim dessa sessão, obter relações específicas para a espessura da camada limite, em função da distância ao longo da placa, e também do coeficiente de atrito e do coeficiente de transferência de calor ou do número de Nusselt para a placa, né? No escoamento turbulento. Então, nós fizemos uma abordagem de escalas, né, para chegar nas relações para o coeficiente de atrito e para o número de Nusselt na camada limite laminar, que foram bastante úteis para nós, porque evitamos ter que resolver a solução de Blasius, utilizar a solução de Blasius para chegar naqueles resultados, o que seria relativamente complexo e, na minha opinião, a gente perderia um pouco o foco, que deveria ser mais tentando explorar a física do problema do que os aspectos matemáticos, né? Para a camada limite turbulenta, esse problema se agrava ainda mais, porque o escoamento é mais complexo, né? Agora nós temos que lidar não só com o que nós chamamos de transporte molecular, mas também com o transporte turbulento, e o tratamento matemático para resolver a camada limite turbulenta seria muito mais complexo. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é discutir os aspectos físicos da camada limite turbulenta e obter relações, ou apresentar relações para aquelas grandezas que eu venho comentado, para a espessura da camada limite e para os parâmetros de engenharia, coeficientes de atrito e número de Nusselt, né? Então, o escoamento próximo ao bordo de ataque, em x igual a zero, ele se inicia de uma forma laminar, no regime laminar, e à medida que nós avançamos em x, efeitos inerciais vão se tornando mais preponderantes, né? Podemos dizer assim, o número de Reynolds baseado em x vai aumentando, e eventuais perturbações no campo de velocidade, por exemplo, advindas da corrente livre ou advindas de uma outra região, como por exemplo a própria superfície, né? Essas perturbações, ainda no regime laminar, elas são suprimidas, ou seja, não existe uma transição para um regime caótico enquanto o número de Reynolds for menor do que um valor crítico, né? À medida que o número de Reynolds vai avançando, perturbações não são mais suprimidas, né? E essas perturbações ocasionam uma transição para o escoamento turbulento, né? O escoamento turbulento ele é caracterizado por uma transmissão de quantidade de movimento muito mais acentuada do que no regime laminar, onde isso na direção transversal, né? Existe uma mistura muito maior, o transporte turbulento ele é mais vigoroso e causa mais dissipação, né? Mais dissipação de energia, né? Uma característica bastante marcante da camada limite turbulenta é que a espessura dessa camada limite ela é bem maior, significativamente maior do que do regime laminar, enquanto a camada limite era laminar. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma estrutura, né, com essa representação esquemática aqui, né? O escoamento começa laminar, atinge um determinado número de Reynolds crítico, né, baseado num x crítico, numa distância crítica, e a partir daquela posição, para efeitos de cálculo de engenharia, né, nós supomos que a camada limite se comporta como turbulenta, né? A representação real, né, a realidade não é exatamente assim, né? Existe uma região de transição em que ora o escoamento é laminar, ora o escoamento é turbulento, né? E essa transição ocorre em etapas, mas é muito difícil traduzir isso para um cálculo mais prático para aplicação em projetos, né? Então nós temos como um valor típico
para essa transição numa camada limite em placa plana como sendo 5 vezes 10 na quinta, ou seja, eu posso pensar para um infinito fixo, né, e um Ni fixo estabelecido, uma viscosidade cinemática estabelecida, nós temos uma posição x a partir da qual o escoamento se torna turbulento, né? E essa espessura da camada limite turbulenta nessa situação, né, para essa faixa de x maior do que o x crítico, ela cresce com essa relação aqui, né? Então é 0,37, uma constante, x sobre raiz quinta de Reynolds x. Um comportamento bastante típico, né? Tanto do coeficiente de atrito quanto do coeficiente de transferência de calor em função da distância ao longo da placa, é apresentado nesse diagrama. Aqui nós temos a espessura da camada limite, né, aumentando no regime laminar com x sobre raiz de x, né, raiz de Reynolds x, perdão, e ocorrendo aqui uma região de transição, né, e daqui para frente uma região turbulenta. O que nós vemos é o comportamento, aquele comportamento típico de decréscimo do coeficiente de atrito em função de x para a região laminar e um aumento súbito, né, desse valor, tanto do coeficiente de atrito quanto do H, na região turbulenta, né? Então isso se deve ao transporte turbulento, que é muito mais acentuado, a dissipação é muito maior, então o atrito é muito maior e, consequentemente, a transferência de calor devido a essa forte interação entre massas de fluido, né, ou porções de fluido dentro daquela região, né. Essa região de transição aqui, né, essa linha poderia muito bem ser uma linha tracejada, né, não uma linha contínua, para deixar claro que essa região é uma região instável, né? Ora o escoamento é laminar, ora o escoamento é turbulento, então é quase como se fosse uma linha que interpola entre valores limites aqui do regime laminar e do regime turbulento, tá? E para a região turbulenta, né, para uma placa lisa, numa condição de número de Reynolds baseado em x menor do que 10 na oitava, o que nós temos é essa expressão aqui para o coeficiente de atrito local, ou seja, 0,06 aproximadamente Reynolds x elevado a menos 1/5. Né? Então, se a gente faz uma comparação entre regime laminar e regime turbulento, né, o coeficiente de atrito para o regime laminar ele é uma constante Reynolds x elevado a menos 1/2, enquanto que aqui na região turbulenta é menos 1/5, que denota uma taxa de decaimento daquela grandeza, né, no caso aqui o coeficiente de atrito, muito menor do que aqui, né, tá? Na região laminar. Ok? Uma outra informação que é importante, né, diz respeito à espessura da camada limite térmica na região turbulenta. Né? Na região laminar, nós sabemos que a relação entre a espessura da camada limite de velocidades e a espessura da camada limite de temperaturas, ela segue uma relação de proporcionalidade com a raiz cúbica do número de Prandtl. Né? Enquanto que na região turbulenta, na verdade, quem domina, né, a transferência de calor, a transferência de quantidade de movimento, são as estruturas turbulentas, os turbilhões que estão presentes aqui nessa região. Né? Então, é de se esperar, digamos assim, né, que sob essa ação, né, governante dos turbilhões, a a temperatura, né, ou grandezas térmicas sejam transportadas em igual proporção. O que eu estou querendo dizer é que na região turbulenta a espessura da camada limite térmica é aproximadamente igual à espessura da camada limite de velocidades. Né? Não existe uma ação molecular, né, como faz o número de Prandtl, né, uma propriedade física, uma propriedade molecular, como a gente chama, ela já não tem um papel muito importante. Né? Agora são realmente as flutuações turbulentas que
apitam, digamos assim, né, o transporte tanto de quantidade de movimento quanto de energia naquela região da camada limite. Tá? Então, se nós temos um número de pranto molecular, né, que seria uma relação entre Ni sobre alfa, e ele dita relações entre parâmetros da camada limite aqui na região laminar, equivale dizer que na região turbulenta, né, existe um equivalente número de Prandtl turbulento, né, que seria uma relação entre as espessuras da camada limite, e esse número de Prandtl turbulento ele é igual a 1, né, tá? Porque ele é a relação entre delta e delta-t. Tá? Mas esse é uma terminologia que não é muito usada. Sempre que a gente falar de número de Prandtl, nós vamos estar falando do número de Prandtl molecular. Tá? E aí, finalmente, né, se a gente quiser obter o número de Nusselt local, né, nós lançamos mão da analogia de Chilton-Coburn. Né? E aqui, essa analogia ela é relativamente aplicável, digamos assim, né, porque nós temos uma placa plana, então não existe o gradiente de pressão. Se a gente voltar lá na analogia de Reynolds, né, essa era uma condição para que existisse aquela analogia perfeita entre as equações governantes, né? E aqui na região turbulenta, o que eu acabei de falar do número de Prandtl turbulento nos dá uma garantia também de poder aplicar essa analogia com um pouco mais de segurança. Então, enfim, nós aplicando a analogia de Chilton-Coburn, né, com a expressão para o coeficiente de atrito local, advinda lá de 2 slides atrás, nós conseguimos isolar aqui o número de Nusselt, né, para calcular o coeficiente de transferência de calor local na camada limite turbulenta, que sai dessa relação aqui, né, tá? Resulta nessa relação 0.0296 Reynolds x elevado a 4 quintos, Prandtl elevado a 1 terço. Né? Então, se nós pensarmos em voltarmos àquela noção de caixa de ferramentas, né, nós acabamos de ver nesses últimos slides 3 expressões simples para placas isotérmicas no escoamento turbulento. Né? Uma expressão que é essa que está aqui no slide para o número de Nusselt local, a expressão do slide anterior para o coeficiente de atrito local e uma expressão para a espessura da camada limite na região turbulenta. Né? Então, o que está faltando, por assim dizer, são expressões para o coeficiente de atrito médio ao longo da placa e para o número de Nusselt médio ao longo da placa. Isso que a gente vai ver nos próximos slides.